Louvado seja Cristo nosso Senhor, por mais esse momento que nós temos aqui reunidos hoje juntos como povo de Deus para compartilhar da palavra e da mesa do nosso Senhor. Gostaria de fazer uma oração antes da nossa pregação. Gostaria que vocês me acompanhassem nesse momento. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que nós possamos regozijar na vitória de Jesus. Que a nossa alegria não esteja em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus, aquele que morreu daquela forma vergonhosa, mas que foi em nosso favor, foi para nos salvar. Que nós possamos imitar o exemplo de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor. Dê-nos essa graça em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos dando continuidade hoje à nossa série de 1 Pedro. Nós estamos hoje no capítulo 3, por isso nós lemos o capítulo 3 inteiro do livro de 1 Pedro, embora nós não vamos meditar em todos os pontos necessariamente desse texto. A gente vai focar principalmente do versículo 18 ao versículo 22, mas é importante fazer a leitura de todo o texto, apesar de que a mensagem não foque necessariamente nesse texto, tá bom? Então eu quero que vocês estejam com olhos atentos, somente no texto de hoje. Não sei se vocês perceberam, se vocês ouviram no texto que estava sendo lido. Esse é um texto um tanto quanto difícil. Por diversos motivos, esse é um texto um tanto quanto difícil. O começo, por alguns motivos, o texto no começo vai ser um pouco difícil. No final também vai ser difícil por outros motivos. A gente vai focar mais no final do texto, tá bom? Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens mais estranhas e obscuras de toda a Bíblia. O que significa pregar para os espíritos que estão em prisão, em 1 Pedro capítulo 3? O que isso significa? Esses espíritos em prisão foram rebeldes desde os tempos da Arca de Noé. Como assim? O que será que 1 Pedro quer nos dizer com tudo isso? Como eu disse, esse é um texto obscuro, quem sabe até mesmo estranho. Mas mesmo assim, ele é um texto muito importante para a nossa fé cristã, não é mesmo? Por isso, nós nos sentimos obrigados hoje a lidar com um dos textos mais estranhos da Bíblia, tá bom? Após exortar essas pessoas dessa carta de 1 Pedro, às quais ele se dirige como peregrinos e estrangeiros, a exortá-los a serem pacientes em meio à perseguição, que eles deveriam ser pacientes em toda a perseguição, em tudo que eles estavam sofrendo. O autor de 1 Pedro lembra mais uma vez o exemplo de Cristo. E esse parece ser um ensino extremamente precioso para 1 Pedro, de que a morte de Jesus vai muito além da nossa salvação. Ela também nos serve como exemplo de vida e de conduta. Se nós voltarmos um pouquinho para o texto que foi lido na semana passada, no capítulo 2, nós vamos ler no capítulo 2 o seguinte, no versículo 21. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. A morte de Jesus aqui em 1 Pedro capítulo 2 vai muito além de ser o meio pelo qual nós somos libertos do poder do pecado, ou por meio do qual os nossos pecados são perdoados. A morte de Jesus serve como modelo de ética, como estilo de vida a qual o seguidor de Jesus deve ter. Afinal de contas, como ele mesmo disse, é para isso que vocês foram chamados, para emular a morte de Jesus no seu dia a dia. Afinal de contas, meus irmãos, esse é o nosso chamado. E quando 1 Pedro vai descrever o que Jesus fez aqui nesse texto, no final do capítulo 2, ele cita o nosso tão querido texto de Isaías capítulo 53. E em 1 Pedro, Isaías 53, comunica muito mais do que nós normalmente estamos acostumados a imaginar que esse texto nos comunica. Normalmente, na nossa mente, quando a gente pensa em Isaías 53, a gente pensa que é um texto que nos informa que Jesus, o servo sofredor, tomou sobre si as nossas enfermidades e dores, que Jesus foi ferido por nossas transgressões, ele levou o castigo que nós merecíamos.
Essa é a forma que nós esperamos que alguém utilize o texto de Isaías 53. Mas a verdade é que nenhuma das 7 utilizações de Isaías 53 no Novo Testamento é utilizado exatamente nesses termos, o que não significa que esteja errado. Mas não é bem dessa forma como o Novo Testamento utiliza Isaías 53 nas 7 vezes que esse texto é utilizado. Mas a verdade é que nenhuma dessas 7 citações do texto é interpretada mais especificamente dessa forma. E mais especificamente, em 1 Pedro, a interpretação que é feita de Isaías 53 é a seguinte, como vocês podem ler, do versículo 22 até o versículo 25, onde ele vai parafrasear o texto de Isaías 53. Ele não cometeu o pecado, nem engano algum foi achado em sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao bom pastor e bispo de vossas almas. Isaías 53, meus irmãos, descreve o sentimento também. Descreve o sentimento e a atitude de Jesus. E a atitude que nós, como seguidores de Jesus, somos exortados. Como o texto de 1 Pedro nos diz, nós somos exortados a seguir estes passos. Esse é o nosso chamado. Isso não significa que 1 Pedro não enxergue nenhum poder salvífico na cruz de Jesus. Muito pelo contrário. O texto que a gente acabou de ler no capítulo 2, ele afirma que um sacrifício ocorreu naquela cruz. E que de uma situação em que nós estávamos como mortos, nós fomos sarados. E podemos, a partir de então, sarados, viver daqui para frente uma vida de justiça. Mas a imagem do servo sofredor que aparece aqui no capítulo 2, ela é uma imagem que está aqui para ser imitada. É para que nós possamos imitar. A comunidade, como eu já disse, de 1 Pedro, a qual está recebendo essas cartas, é uma comunidade que mais à frente vai ser chamada de uma comunidade de peregrinos e estrangeiros. Pessoas que têm passado por diversas aflições, como vocês vão poder ver bem no início do capítulo 1. Uma comunidade de pessoas que estava sofrendo. Uma comunidade que deveria aprender a viver nesse mundo como se eles fossem exilados. Pessoas que não vivem mais em sua terra, pessoas que não vivem mais em seu país, pessoas que não vivem mais em sua nação. Por mais que eles ainda estivessem em seu próprio país, em sua própria terra, em sua nação, eles deveriam viver como exilados. Por isso, meus irmãos, por já não serem mais como as pessoas da sua terra, da sua nação, eles agora eram exilados. E por isso eles sofriam, por isso eles eram perseguidos, por isso eles eram afligidos. E por isso eles são chamados a aprender a viver corretamente. Eles são chamados a aprender a sofrer corretamente. E não somente a sofrer. Nós lemos no início do capítulo 3 um texto que fala sobre relacionamento na casa, de marido com esposa, esposa com marido. No final do capítulo 2 nós lemos sobre filhos. Em outro lugar nós lemos sobre escravos. Tudo isso diz respeito a uma vida, como 1 Pedro vai nos dizer, uma vida de submissão, porque Jesus é aquele que se submete. E nós devemos nos submeter uns aos outros, e nós devemos nos submeter em todas as esferas da nossa vida, porque é esse o exemplo que o servo sofredor, Jesus, deixou para nós. Agora, indo para o nosso texto, versículo 18 do capítulo 3. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Meus irmãos, isso é um lembrete para a comunidade do ressuscitado. Esse é um lembrete porque
não está sendo dito. Olhe primeiro para o início dessa frase. Porque também. Porque também serve como exemplo para essas pessoas de que a história delas de sofrimento, a história delas de aflição, Jesus também passou isso. Vocês sofrem, saibam que Jesus também sofreu. Jesus também passou por situações assim como essas que vocês estão experimentando na vida de vocês hoje. Isso é um lembrete para a comunidade do ressuscitado, essa comunidade de peregrinos, estrangeiros e exilados, a qual 1 Pedro está se dirigindo. Vocês sofrem, Jesus também sofreu na mão dos injustos. Vocês sofrem na mão dos injustos, Jesus também sofreu. Muito mais do que sofrer na mão dos injustos. Jesus sofreu em favor dos injustos. Isso vai muito além de um simples, eu sou perseguido pelas pessoas e elas são más. Jesus não sofreu na mão delas, Jesus sofreu por elas, em favor delas. E o chamado é imitar, imitação. Jesus sofreu pelos injustos com o objetivo de fazer o bem para esses injustos, para conduzi-los a Deus. Porque também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, o de baixo, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Meus irmãos, esse versículo 18 é um resumo do Evangelho. Isso é o Evangelho. A igreja é o corpo dos injustos que foram feitos justos por obra da mão de Deus, por obra da mão de Jesus. E Jesus morreu, ressuscitou, foi vivificado pelo Espírito. E após a sua morte e ressurreição, ele foi proclamar a sua vitória, como nós lemos no versículo 19. E agora, meus irmãos, a partir do versículo 19, se você prestar atenção, você vai ver na sua Bíblia que as coisas começam a ficar um tanto quanto complicadas e estranhas. Porque, meus irmãos, a partir de agora, a 1 Pedro está fazendo referência a tradições que para nós são totalmente estranhas. Para nós que somos ocidentais, brasileiros do século XX, que temos apenas o 21, que temos a Bíblia, apenas os escritos canônicos, né? Como tradição que nós seguimos, a gente perde muito do que está acontecendo na mentalidade do judaísmo. E esse texto que é tão estranho para nós, ele é um texto que é estranho para nós, na verdade é muito precioso para o judaísmo. E 1 Pedro está fazendo referência a esse texto. Ele não é a única pessoa no Novo Testamento que faz referência a esse texto. 2 Pedro faz referência também. O livro de Judas, epístola pequenininha, dá meia página na sua Bíblia, também faz referência a esse texto. E nós podemos perceber a influência deles, por exemplo, em textos como os do apóstolo Paulo, como Romanos. Nós podemos perceber influências desse texto em Colossenses, no Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos que influenciou todos os outros evangelhos, exceto o Evangelho de João. Meus irmãos, esse pequeno texto estranho influenciou muito do nosso Novo Testamento, por mais que muitas vezes a gente nem tenha noção disso tudo. A referência aqui é um texto que muitas vezes muitas pessoas fazem documentários ou criam teorias da conspiração. A referência que 1 Pedro está falando é a primeira Enoque. Por mais que essa história possa ser encontrada em outros textos do judaísmo, como Jubileus ou os manuscritos de Qumran, a comunidade de Damasco e outros textos mais, o texto mais popular que conta essa narrativa a qual 1 Pedro está fazendo referência aqui é o texto de 1 Enoque. 1 Enoque é o primeiro texto de um gênero de livros chamado apocalíptico, talvez anterior até mesmo ao livro de Daniel, que também utiliza essa estrutura de pensamento. Ou o nosso livro de Apocalipse cristão, que está no final do Novo Testamento. 1 Enoque, o primeiro dos Apocalipses. É um livro onde Deus revela para Enoque a forma como o mundo funciona. Explica por que as coisas funcionam da forma como elas funcionam, por que as coisas são desse jeito no nosso mundo,
Porque o mundo vive nessa situação e, acima de tudo, o que Deus vai fazer para corrigir essa situação a qual nós estamos vivendo hoje? Enoque é um homem que apareceu em Gênesis, lá no capítulo 5, versículo 24, e nos é dito rapidamente que ele caminhou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o tomou. A história que primeiro Enoque nos conta é que do próximo capítulo é recontada ali. A história diz respeito dos vigilantes. E esses vigilantes e seus filhos gigantes, chamados Nefilins, que são personagens que aparecem no nosso Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 1 a 4. E primeiro Enoque apresenta uma espécie de reinterpretação do texto de Gênesis. Gênesis 6, que diz o seguinte: Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os nefilins estavam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram os filhos. Estes nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E Gênesis acaba aqui a sua narrativa. E primeiro Enoque tenta explicar um pouco mais. Os vigilantes, de acordo com primeiro Enoque, eram anjos que deveriam tomar conta da terra em favor de Deus. Deus dividiu a terra em 72 nações. Dentre elas, ela tomou Israel para ser seu povo. A gente vai ver isso futuramente, em livro de Deuteronômio 32. E as outras nações, os anjos deveriam contar, eles deveriam vigiar as nações em favor de Deus. Mas esses anjos decidiram abandonar sua função. E assim como a mulher olhou o fruto, considerou bonito e o tomou para si, os homens fizeram um movimento contrário, olhando de cima para baixo, viram, consideraram bonito e tomaram para si. Só que não era um fruto, eram as mulheres. E eles tiveram filhos. Esse movimento reverso ao movimento de Eva. Eles tiveram filhos. E estes filhos eram descritos como gigantes, que no livro de 1 Enoque, no capítulo 8, nos é dito o seguinte: E Azael ensinou os homens a fazer espadas. O filho dessa união sinistra ensinou os homens a fazer espadas, adagas, escudos e couraças. E ele mostrou-lhe as coisas depois destas, e a arte de fazê-las, pulseiras, ornamentos, e a arte de fazer os olhos, embelezar as pálpebras, e as pedras preciosas escolhidas, e todos os tipos de corantes para a pintura de roupas. E o mundo foi mudado. E havia grande impiedade e muita fornicação, e todos se desviaram, e todos os seus caminhos se corromperam. Até aqui nós vimos então que um desses filhos ensinou a violência, a sensualidade para as pessoas, ensinou as pessoas a lidar com a riqueza, a lidar com o ouro e outras pedras preciosas. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Em outro lugar, no capítulo 7 desse mesmo texto, vai dizer que eles ensinaram aos homens encantamentos e feitiços e ensinaram-lhe a fazer das ervas das árvores remédios para si mesmos. Então nós temos aqui um pouco de feitiçaria, além da origem da medicina, mas nós temos aqui um pouco da feitiçaria sendo colocada na cargo destes seres, ensinando a humanidade. Violência, destruição, feitiçaria, impureza sexual. De acordo com 1 Enoque, tudo isso veio ao mundo por meio da ação destes seres. Eles ensinaram essas coisas para os homens. Para a tradição de 1 Enoque, essa é a origem do mal no mundo. E Deus enviou um dilúvio para acabar com a mistura dessa mistura gerada entre vigilantes e mulheres e esses filhos. Deus enviou o dilúvio para limpar a humanidade, para limpar o mundo de tudo isso. E esses espíritos que nunca morreram o corpo, mas continuaram espiritualmente, se tornaram espíritos imundos.
Espíritos imundos a gente conhece na nossa literatura bíblica. Esse é o mundo do judaísmo, e essa era a forma como eles entendiam. Essa é a influência de 1º Enoque. Nós podemos vê-los, por exemplo, no Evangelho de Marcos, espíritos imundos. É o primeiro ao qual Jesus vai expulsar no capítulo 1 de Marcos. Aí talvez uma referência. E os vigilantes? Estes desde então estão presos. Os espíritos impuros ensinaram as nações do mundo a agirem de forma violenta, dominadora, destrutiva. Os ensinos destes espíritos é oposto ao ensino da lei de Deus. Elas conduziram a humanidade para um caminho a qual ela não deveria trilhar. E aqui nós temos então 1 Pedro lidando com essa tradição. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca de Noé era construída. Dessa forma, de acordo com 1 Pedro, o Cristo ressuscitado e vitorioso, de acordo com os termos de Deus, não vitorioso de acordo com os termos dos vigilantes, de acordo com os termos do mundo ao qual nós vivemos, não de acordo com o poder destrutivo da espada, de adagas, de couraças e de exércitos, mas de acordo com o caminho do Senhor. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi em diante desses seres proclamar a sua vitória. Vigilantes, então, tiveram que ouvir a mensagem de Cristo que lhes foi anunciada. Era uma mensagem de que o dia do grandioso fim ao qual Deus havia prometido para eles teria chegado. Esse fim que foi anunciado pelo dilúvio, que agora jaz sobre eles de uma vez por todas. Em outras palavras, Pedro está identificando Jesus Cristo como vitorioso sobre todo o mal, tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno. Jesus Cristo foi vitorioso para todo o sempre naquela cruz. Todos os poderes, então, que são percebidos oprimindo aquelas pessoas que tanto sofriam, que eram estrangeiros, que eram exilados no seu próprio povo, porque eles não mais pertenciam ao seu povo, porque agora eles não viviam de acordo com o caminho dos vigilantes, mas eles viviam de acordo com o caminho do Cordeiro, de Cristo, do Senhor. Esses poderes que ditavam as regras, que ditam as regras sobre as quais fazem essas pessoas serem oprimidas, eles já podem ter a certeza de que esses poderes já foram derrotados. Cristo é vitorioso. E ele continua então, no final do versículo 20. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água do dilúvio, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Continua difícil, não é mesmo? 8 pessoas foram salvas nessa história toda que é narrada em Gênesis e reinterpretada por 1 Enoque, a qual 1 Pedro faz referência aqui. 8 pessoas foram salvas na arca. A condenação desses filhos, desses espíritos, veio por meio da água. Nós vemos a água aqui como um instrumento de condenação. Mas a água não é somente um instrumento de condenação em Gênesis, no dilúvio. A água é um instrumento de salvação. 8 pessoas foram salvas por meio da água. E essa é a imagem que 1 Pedro está utilizando aqui. A água como um agente da salvação de Deus. O batismo, 1 Pedro vem nos relembrar aqui nesse texto, não serve
para a purificação de impurezas, como era comum no judaísmo do tempo de Jesus. O batismo de João Batista, o batismo de Qumran e de outras pessoas que viviam naquela época. O batismo também não é uma simples profissão de fé, onde eu simplesmente estou ao mundo declarando que eu pertenço a Jesus. É tudo isso, mas é muito mais. 1 Pedro nos ensina algo que para alguns pode ser chocante. O batismo é instrumento de salvação de Deus. Não que a efetividade da salvação esteja simplesmente na água, ou puramente na água, como se a água fosse realmente o agente da salvação. Mas porque no batismo nós recebemos a salvação por causa da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo sela a nossa participação em Jesus, que é o que Romanos capítulo 6 vem nos falar. O batismo sela a nossa participação na vitória de Jesus Cristo sobre os poderes do mal, por meio da sua crucificação e ressurreição. Jesus Cristo foi vitorioso de uma vez por todas. E no momento que você passa a participar de Jesus, no momento que você é unido a Ele, no batismo, você também se torna vitorioso. E se Jesus Cristo foi vitorioso, hoje também você pode ter certeza que você é. Não por causa de algo que você fez, mas porque agora você é um corpo com Cristo. Ele é o cabeça e você é uma parte nisso tudo. Você foi unido a Ele. Você faz parte dele. Por isso que Paulo pode falar coisas como: agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou então que ele vem falar que no batismo nós somos crucificados juntamente com Cristo. Por isso Paulo sempre nos chama aos fiéis. Paulo, quando vem chamar os fiéis para que eles sejam fiéis, ele não fica perguntando: vocês são crente mesmo? Ou então ele fala: vocês não nasceram de novo? Ele não pergunta isso. Paulo fala para que eles devem permanecer fiéis ao batismo deles. Eles devem se lembrar que no batismo eles foram revestidos de Cristo. Eles devem permanecer fiéis à identidade batismal deles. Eles devem saber que no batismo eles foram revestidos de Cristo, sabendo que todo aquele que foi batizado em Cristo morreu de uma vez por todo para o pecado e por isso não deve mais viver como se fosse escravo do pecado, mas viver uma nova vida em Cristo Jesus. É basicamente isso que Paulo vem nos dizer em Romanos 6, bem no início do capítulo. Todo aquele que foi batizado participa de uma união muito especial com aquele ao qual no último versículo do capítulo 3 nos é dito que subiu ao céu, está sentado à direita de Deus e a ele se sujeitaram anjos, autoridades e poderes para todo sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui para te honrar, para te adorar, para te louvar, Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, que nós possamos permanecer fiéis ao nosso batismo, que nós possamos permanecer fiéis ao chamado de viver uma vida santa adiante de Ti. Nos dê, Pai, essa santidade. Nos dê, Pai, essa vida, para que nós possamos experimentar plenitude na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.